carta de desligamento. Mais um diácono aqui no Nordeste que está em chamas. Resolve deixar a Igreja Cristã Maranata. O que será que houve? O que foi que ele viu? Acompanhe conosco até o final desse vídeo. Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Somos Podcast, começando agora mais um episódio e você já sabe, né? Tá aqui conosco, você faz o triplo C. Você curte, compartilha e comente, tá? É importante a sua participação, a sua interação aqui no nosso canal, para que pessoas que porventura não são ainda seguidoras possam observar, possam testemunhar daquilo que é a sua experiência que está sendo publicado aqui no nosso Somos Podcast, ok? Meus queridos, olha, direto ao ponto, eu queria dar uma informação para vocês aqui, ó. Mais um diácono resolve sair da pseudo-igreja cristã Maranata. Olha, nesses últimos 5 anos, o que a igreja cristã Maranata aqui no Nordeste tem tido dissidentes, pessoas que têm os olhos abertos pelo Espírito Santo, pela palavra e pela verdade de fatos, não tem sido poucas. Muitas pessoas têm tomado a posição de sair da pseudo-igreja cristã Maranata. Vários pastores na Paraíba, pastores aqui em Alagoas, diáconos, ungidos, né? Têm saído, tá, dessa instituição. E nós temos um exemplo bem recente, né? Pastor Rodrigo, pastor Jeová, pastor Nivaldo, 2 pastores lá na Paraíba, mais um pastor em Recife. E agora mais um outro pastor em Recife resolve deixar a pseudo-igreja cristã Maranata. Esse, por sua vez, fez uma carta e nós vamos ler aqui. Ontem, o pastor Solo, Roseli, a irmã Wedja e o pastor Rodrigo fizeram uma live e comentaram, tá bom? Esse assunto também, se você ainda não assistiu, eu convido você a dar uma passadinha lá no canal do pastor Solo para também verificar as considerações deles em relação à saída desse diácono. E agora, portanto, nós vamos direto ao ponto, vamos ler a carta e depois vamos fazer algumas considerações que achamos necessárias, tá? Vamos lá. Bom, a carta de desligamento da Igreja Cristã Maranata. Deixa eu verificar uma situação aqui, rapidinho. Deixa eu fazer isso aqui. Agora, vamos lá. Carta de desligamento da Igreja Cristã Maranata, Recife, dia 7 de junho de 2025. Aos amados irmãos da Igreja Cristã Maranata. Só um detalhe, isso foi ontem, né? Ontem, dia 7 de junho. Venham, através dessa carta aberta, prestar os devidos esclarecimentos aos irmãos da Igreja Cristã Maranata, com os quais tenho convivido ao longo de muitos anos. Razão pela qual senti o desejo de expor os motivos que me levaram a me desligar dessa instituição. Primeiramente, gostaria de dizer que desde criança fui criado nos caminhos do Evangelho, com toda a minha família, integrada a uma igreja batista tradicional, aqui na cidade de Recife. Sendo já jovem, por volta de 1989, comecei a frequentar os cultos da Igreja Cristã Maranata no bairro de Afogados, fazendo o seminário de principiantes em 1994. E a partir daí buscando cada vez mais me envolver com atividades da igreja e com o trabalho voluntário realizado lá no Manaim. Então, veja só, eu queria dar um destaque aqui, tá certo? Esse irmão, ele é uma pessoa que já veio da Igreja Batista, tá? Ele veio da Igreja Batista e depois ele foi para a Igreja Cristã Maranata, fez o Principiantes. Então ele já tem uma carga, né? Mesmo que pequena, mas teológica, ele já tem uma comparação
uma vivência. Ele já sabe muito bem aonde ele tá pisando, né? Ele sabia muito bem onde estava pisando. Mas vamos lá. Em 99, casei com uma serva do Senhor, tendo o culto de glorificação ao Senhor sendo realizado na igreja de Afogado, onde nós congregamos. A partir daí, pouco tempo depois, fui levantado obreiro e passamos a dar assistência a igrejas menores, conforme havia necessidade. Participei também do grupo de louvor do Manaim de Pernambuco durante um tempo e em 2004 fui levantado diácono, servindo ao Senhor nessa função até o presente momento. 21 anos de diácono, né? Durante o passar dos anos, tive 2 filhos, sendo um deles já jovem, obreiro e instrumentista, e o outro um adolescente, também integrado nos trabalhos da igreja. Servimos ao Senhor com integridade e o zelo ao longo dos anos como diácono, tesoureiro, a esposa, né? Coordenadora do trabalho de senhoras e professora de criança, procurando sempre fazer o melhor para ele, apoiando os ministérios e tratando os irmãos com respeito, humildade e amor. Tivemos a oportunidade de dar assistência e sermos também assistidos nas igrejas de Vila Cardeal, Vila Tamandaré, Areias, São Lourenço da Mata, Janga, Bongi, Engenho do Meio, trabalhando sempre com discrição, zelo e honestidade. Discrição, zelo e honestidade. É interessante que as pessoas que estão saindo, queridos, eles são pessoas de bagagem. Pessoas que têm muito tempo na instituição, que contribuíram em diversas igrejas, que trabalharam incansavelmente, fazendo tudo, evidentemente, para Deus, né? Vamos lá. Em junho de 2013, tomei conhecimento dos fatos que foram divulgados amplamente pela mídia acerca das acusações de crimes cometidos por pastores e funcionários do presbitério Espírito Santense. Foi instaurado um processo que ocorreu em segredo de justiça e que incluía acusações de formação de quadrilha, estelionato mascarado, duplicata simulada, entre outras coisas. Tudo isso a partir do desvio de dízimos e oferta dos fiéis. Interessante, irmãos, é que o que tem sido a mola propulsora da saída de muitas pessoas tem sido esse fato que aconteceu em 2013, que os verdadeiros servos de Deus não conseguiram engolir o que aconteceu lá. Aí você pode me perguntar, mas pastor Júnior, por que é que as pessoas estão saindo só agora? Está requentando fatos? Não, é porque só agora, recentemente, né, é que a gente tomou conhecimento do processo. A gente pôde ler a denúncia do Ministério Público em todo o seu teor, 264 páginas, salvo erro, melhor juízo, onde o Ministério Público detalha cada situação, onde os áudios, através de interceptação telefônica, estão degravados. E ali você sabe muito bem, você vê muito bem aquilo que é a prova do crime praticado por aquilo que foi, por eles que foram apontados pelo Ministério Público. Depois eu vou fazer uma leitura dessa carta, se você quiser acompanhar, tá bom? Vamos lá, vamos seguir adiante. Então muitas pessoas têm saído em razão disso, né? Quando tomaram conhecimento, quando leram o processo, foi assim com o Rodrigo, foi assim com o Jeová, foi assim com tantos irmãos. Leram o processo, caíram fora. Eu não sei, irmãos, quantos e-mails que tem enviado pastor Rodrigo, Joaquim, Júnior Magalhães, Solon, tantos outros irmãos
que tem sido interpelados, têm sido alvos, no sentido de que as pessoas, olha, você tem um processo, alvos de solicitações. Se tem um processo, manda para mim. Tem um processo, manda para mim. E a gente, olha, eu não sei nem quantas pessoas já enviei. Não sei quantas pessoas. E as pessoas que têm nos procurado têm lido e têm se posicionado. Tem pastor, não dá para ficar, eu estou indo embora. Mas também conheço pessoas que a gente dialoga, as pessoas ligam, entram em contato com a gente, né? E diz que está orando. Pessoas que a gente diz assim, olha, tem um processo, você quer ler? A pessoa, não, eu não quero nem ler. Porque isso traz uma angústia no nosso coração. A pessoa não quer tomar conhecimento de quê? Da verdade processual. É verdade? Bom, vamos lá. Apesar do que estava acontecendo, como aqui na região Nordeste não foram trazidos maiores esclarecimentos ou explicações, irmãos, pelo menos da minha parte, não tomei conhecimento, decidi então acreditar que tudo seria esclarecido com o andamento do processo e que a liderança da igreja seria absolvida. O que acontece, irmãos? Bom, a maioria dessas pessoas da liderança faz o quê? A operação abafa, para ninguém ficar sabendo. Para ninguém ficar sabendo. Então é comum, todas as igrejas, irmãos, todas sem exceção. Aconteceu um caso de repercussão, abafa para ninguém ficar sabendo. Aconteceu roubo de dízimo, abafa para ninguém ficar sabendo. Aconteceu por acaso um caso específico, qualquer igreja, irmãos. Estou falando da igreja, pseudo-igreja que chamaram, não, é qualquer uma igreja. Aconteceu um fato de pedofilia, vai lá e abafar. Aconteceu um caso de adultério do pastor dentro da igreja, vai abafar. Qualquer igreja. O fato é abafado. Qualquer igreja. Aqui, nesse caso específico, nós estamos falando da pseudo-igreja Cristã Maranata, é o caso de 2013, né? Onde vimos até o pastor Diniz chegar e dizer que a culpa foi nossa. A culpa foi nossa porque a gente não orou. Interessante, né? Mas qual é a questão? Aqui no Nordeste, por ser um pouco distante da região Sudeste, as informações... Não, rapaz, isso aí é perseguição. Vieram com essa. Estamos sendo perseguidos. Bom, o processo veio à tona, né? E a gente verificou que não houve absolvição alguma. O que houve foi prescrição do processo. Então é mentira dizer que foram absolvidos. Eles foram... o processo foi julgado sem... foi encerrado, extinguido o processo sem julgamento de mérito por causa de prescrição, né? Prescrito. Agora, em maio de 2025, tomei conhecimento do que o processo estava tramitando no STJ. Agora em maio. Ou seja, mês passado. Só que não mais em segredo de justiça. Obteve uma cópia do processo para examinar. E para minha profunda tristeza e decepção, tomei conhecimento do conteúdo detalhado de todas as acusações. Irmãos, não é falácia, não é mentira do órgão ministerial, não, do Ministério Público. Não, irmãos, é com provas, tá ali, tá comprovado, tá? Tá comprovado. Valores desviados, depoimento de testemunhas, provas documentais produzidas pelos órgãos investigadores. E até o presente momento não tenho conhecimento de nenhuma sentença inocentando qualquer acusado dos crimes denunciados no processo. E é verdade. E é verdade. Irmãos, interessante, né? A Igreja Cristã Maranata, através dos seus líderes, eles não reconhecem os erros. Já viu alguém pedir perdão por aquilo que fez? Roubo de dízimo. Quem são as vítimas? É a igreja. Já viu ele pedindo perdão às igrejas? Aos membros? Absolutamente não. Vamos seguir.
A Bíblia nos fala de Levítico 19, 11 e 12. Não furtareis, nem mentireis, nem usarei de falsidade cada um com o seu próximo, nem jureis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então veja, não furtareis, está lá, está escrito. Nem mentireis. Estão sendo perseguidos. E as mentiras da EBD? Dos números da EBD? Meu Deus. Cada dia recebemos fotos das igrejas esvaziadas, irmãos. Cada dia, olha. Vou mostrar aqui para vocês um negócio. É rápido. É rápido. Tentar, tá? Tentar. Deixa eu ver aqui. É rápido. One moment time. Olha aqui. CBD de hoje, ó. Não estou vendo. Olha lá. CBD de hoje, tá? 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Quais são as mentiras? É só olhar o relatório do SGI dessa igreja. Vai dizer que tinha 90 pessoas, 100 pessoas, 30 visitantes e 200 respostas. Não se deve mentir. Vamos lá, prosseguir? Prosseguir, né? Nem mentireis. A Bíblia também nos fala em Salmo 101, tá? Salmo 101, verso 6. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Que profere mentiras não estará firme diante dos meus olhos. Olha como isso é sério, irmãos. Diante do conhecimento das informações constantes dos autos do processo mencionado, eu não tenho mais condições de permanecer nessa instituição, pois acredito que aquilo que inclusive está sendo pregado atualmente na EBD, aí ele muda o foco um pouco, deve ser vivido por todos aqueles que se dizem servos do Senhor. A igreja que se espelha em Cristo Jesus deve caminhar em santidade e em verdade. Por isso, é o que ele fala para todos nós, conforme em Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Desde então tenho orado ao Senhor e creio que Ele irá direcionar a mim e a minha família para congregarmos numa instituição séria, honesta, comprometida em viver a sua palavra. Ressalto aos queridos irmãos com os quais convivi durante tanto tempo, que isso é uma decisão pessoal. E acho que os irmãos se sentem bem no lugar onde estão hoje, que permaneçam assim. Está dizendo, se você se sente bem com tudo que está sendo dito, com tudo que está acontecendo, com esse processo que está aí, está tudo certo. Permaneça aí. É uma decisão deles, como foi a minha, como foi de Rodrigo, de Jeová, de Nivaldo. Decisão pessoal. Finalizo aqui minhas palavras agradecendo em especial ao pastor e aos irmãos da igreja de Engenho do Meio, onde estavam congregando atualmente, pois com grande estima, carinho e amor nos receberam. Que as misericórdias e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicadas sobre cada um dos queridos irmãos. Cláudio Pereira, Maria do Socorro, Davi Lísias e Daniel Lísias. Bom, olha aqui mais uma carta de desligamento. Os motivos são os mesmos, irmãos. As mentiras,
da zebedez, a falta de esclarecimento em relação ao processo de 2013, né? Uma falta de pedido de desculpas, de perdão. É isso. As pessoas, quando estão tendo tempo, né? Estão lendo processo, a mente está se abrindo. Olha só. E a Maranata sabe muito bem que você não pode acessar a conteúdos como o nosso. Ela sabe que você precisa, ela sabe que ela precisa privar você de conhecimento. Ela não quer. Ela acha que todo mundo é menino, que não tem capacidade de fazer uma leitura simples de um processo, de um documento. Um pastor disse para Rodrigo assim: talvez você não tenha estrutura para ler. Pois é. Olha só. Como eles se preocupam com os canais. Porque nós estamos fazendo o que, irmãos? Levando a verdade e luz para você. A decisão, você toma a decisão pessoal, como disse o Cláudio. Olha para aqui, ó. Se você conseguir ler, deixa eu tirar aqui. Se você conseguir ler, está dito aqui, ó. Livramento de maus ensinos e opressões difundidas pelas redes sociais. Irmãos, primeira parte, livramento dos maus ensinos. Esse motivo eu achei fantástico. Né? Antes dele tem um interessante. Livramento de investidas contra a obra. Você vê que é um assunto recorrente. Toda hora tá falando que é investidas contra a obra. Sambalagem, Tobias, aí as cartas, as igrejas de Ásia, tudo ali tem uma investida contra a igreja, contra o evangelho. Tá lá. Livramento de maus ensinos. Isso aqui é muito interessante e eu queria que você desse ênfase, você que está na Maranata, a orar por isso aqui. Para que os maus ensinos de odiar o irmão, de desejar a morte dele, de que ele tenha câncer, de que ele seja atropelado, que ele seja esmagado, que o avião caia com ele, que ele pegue diabetes, que esses maus ensinos livrem vocês. E se o lugar não mudar, saia para uma igreja sadia, onde se pregue Bíblia. E não se fique vomitando nos púlpitos. Vá para uma igreja sadia. Tá bom? Isso é bom. Livramento dos maus ensinos, gostei. Agora, opressão difundida pelas redes sociais, só se for deles, né? Porque as redes sociais que pregam a verdade, ela não tem opressão, ela tem libertação. Libertação. Tá? Bom, irmãos, encerramos aqui nosso podcast de hoje. Mais uma família aí se desligando para a glória de Deus. O Nordeste está em chamas, irmãos. E tem muita gente. 5 pastores. Ainda vão decidir se sai ou se não sai. Uma hora Deus vai tocar, né? Eles dizem assim: eu estou esperando Deus dar uma direção. Já sabe que o lugar deles não é aqui. Né? E alguns estão esperando Gideoti morrer. Eu não sei que evangelho é esse. De pessoas que esperam a morte da outra. Onde é que a gente tá, né, irmãos? Só Jesus. Meus queridos, olha só. Somos podcast, Pátio Júnior que vos fala. Fiquem todos com Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Já sabe, né? Chegou aqui, C, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, tá? Curta, compartilhe e comente. Graça e paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.